A Deus, a Jesus, nesse momento, da qual compartilhamos desse clima fraterno, buscando em Ti, Jesus, o amparo, para que o nosso caminho se conduza em favor da claridade espiritual, em favor das conquistas que somos merecedores na medida do nosso esforço. E aqui pedimos, então, a Ti, que nos inspire, nos proteja, talhando em nossa alma essa arte que desvela nosso ser e que remove o passado, a ignorância, as ilusões, para dar forma a nova realidade espiritual, uma nova consciência, as conquistas dos valores divinos. Em Teu nome, Senhor, rogamos assistência de Bezerra de Menezes, de Ernesto Miller, Marlene Nobre, de Napoleão Laureano, Leonardo Correia, da nossa querida Joana de Andes, e demais benfeitores simpáticos a esse ideal, que nos inspirem, nos envolvam com a sua luz e com o seu amor. E assim, em Teu nome, Jesus, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão para dar início ao nosso estudo dessa noite. Muito bem. Então, semana passada, nós nos ocupamos com a vontade, né? Então, a gente está vendo essas três forças da alma, a vontade, o sentimento e o pensamento. Então, hoje a gente vai trabalhar o conceito de sentimento e o papel ele na dinâmica mental. Mas antes de a gente se ocupar diretamente com o sentimento, é importante a gente poder fazer uma certa diferença entre sentimento e emoção, afeto, né? Porque na prática essas coisas são muito misturadas, mas conceitualmente elas são distintas. Então eu gostaria de saber se alguém tem uma ideia, qual é a diferença entre sentimento e emoção. Alguém tem? Quer propor alguma coisa? Era mi primera pregunta, precisamente era essa. Muito bem, Santiago. Alguém quer ajudar, então, a mim e ao Santiago nessa questão? Eu acho que a emoção tem mais alguma coisa a ver com o corpo físico, uma coisa física. Quase que uma reação natural de um ser vivo, a emoção. Sim. E o sentimento? Já seria os... Eu penso que o sentimento é algo mais elaborado, mais refinado, né? É uma emoção jamais compreendida, talvez, né? Então, eu vou começar dizendo, já de antemão aqui, que o sentimento é uma forma de razão. Ela é uma função racional, assim como o pensamento, tá? Depois a gente vai poder, em outro momento, não hoje, até aprofundar mais isso. Então, é como se a gente pudesse, digamos, entre aspas, né? Pensar pela cabeça e pensar pelo coração. Então, é como se o coração também o coração tem uma lógica, é uma ratio da razão no sentido pleno e amplo do termo, né? E até porque, de certa maneira, o sentimento trabalha com valores, né? A questão da ética, dos valores é dado muito pelo sentimento. Se a gente for ver assim no dicionário inglês de Oxford, né? Eles vão definir a emoção como qualquer agitação
ou perturbação da mente. E também, daí eles falam sentimento, paixão, qualquer estado mental veementemente excitado. Então, o dicionário de Oxford ele não faz uma distinção entre sentimento e paixão e emoção, né? Mas a gente pode, a partir dessa ideia de emoção que ele nos dá, entender que realmente a emoção está ligado a quando ela atinge estados fisiológicos, né? Então, essa emoção realmente tem a ver com essa estabilidade, essa força que atinge esse nível mais básico da existência, que é essa dimensão mais física, mais corporal, tá, gente? Bem, então, se a gente poder entender um pouquinho mais isso, a gente já pode dizer que as emoções são como as forças da natureza dentro de cada um de nós, né? Então, nossos estados emocionais são paisagens dinâmicas que representam forças mobilizadoras do nosso ser. Enquanto os sentimentos são processo de avaliação e julgamento. O sentimento avalia, por isso que é uma função racional. Claro que a avaliação do sentimento é diferente do pensamento, né? Por exemplo, a noção de agradável e desagradável é dado pelo sentimento, por exemplo, né? Então, enquanto que, literalmente, as emoções nos pegam pelas vísceras, né? A gente pode dizer assim, né? O sentimento já está nesse plano da racionalidade e do plano do julgamento, da avaliação. Ana, tu quer trazer alguma coisa? Já tem uma questão. Uma então, as emoções que a gente sente no mundo espiritual, será que são lembranças das encarnações que a gente tem? Porque se elas vêm do corpo físico, material, mas a gente tem emoção no mundo espiritual, talvez... Temos emoções. As emoções vão nos acompanhar sempre, Ana. Independente de estar encarnado, elas acabam tendo uma dimensão fisiológica porque ela está ligada a esse mundo da natureza. Então, de uma maneira, ela fala de elementos mais elementares, mas isso não tem uma conotação pejorativa. Não quer dizer que as emoções são negativas, são inferiores, né? Então, quando o Kardec pergunta para os espíritos, na questão 907, ele pergunta: será que substancialmente mal o princípio originário das emoções? Será que a origem das emoções e a sua condição ela é negativa, ela é má, né? E que os espíritos respondem para Kardec que não, que a paixão, né, está no excesso que foi acrescentado pela vontade. Porque a origem da emoção, vai dizer lá os espíritos, foi colocado para o homem para o bem, né? Tanto é que daí os espíritos complementam a Kardec que essas paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, de coisas importantes. E o abuso dessas emoções, das paixões, que é a causa do mal. Então, o que acontece é aquilo que eles chamam de uma psiquificação do processo elementar que está lá no instinto e nas emoções. Tá? Então, a gente vai psiquificando, a gente vai subjetivando a realidade interna e acrescentando nesse campo elemental das paixões, das emoções, aspectos que vão sendo tomando lugar e expressão própria a cada um de nós, né? No temperamento, esse tempero emocional que cada um tem, na forma de se identificar ou de se ligar a essas emoções. Aí elas vão tomando uma série de dimensões que podem ser positivas ou negativas, né? Daí, né? A Karina quer colocar alguma coisa também?
Sim, eu ia perguntar, na verdade, Gelson, se a emoção seria alguma coisa relacionada ao instinto, realmente uma reação instintiva, alguma coisa mais, ia dizer animal, e aí o sentimento realmente uma coisa, um segundo step, digamos assim, ou nada a ver? Obrigada. Tem tudo a ver com o aspecto animal instintivo. Mas quando a gente fala em animal instintivo, a gente quer dizer vida, né? Vida, né? Então, a gente pode pensar assim que as emoções são forças arquetípicas da natureza em nós, regendo e movimentando a energia, a libido, em favor da vida, da realização de algo. Então, no livro, na verdade, eu não vou entrar muito em emoção, a gente podia fazer um encontro só sobre emoção. Não é o caso, nosso foco é sentimento, então eu não vou me alongar muito, né? Mas só para trazer para vocês, num livro que não está na série psicológica da Joana, que é o livro Lições para a Felicidade, né? Ela vai dizer que impossibilitadas, né, de serem destruídas, que esse lado da nossa natureza nunca vai ser destruído, porque os instintos nunca vão ser superados, eles vão ser diluídos num processo maior, mas eles nunca vão se deixar de existir. Então, as emoções da mesma maneira. Então, ela afirma que essas emoções, por fazerem parte da natureza animal, foram canalizadas para as edificações de engrandecimento da cultura, da solidariedade, da paz, da beleza e da arte. São forças mesmo que nos impulsionam, né? São forças da natureza. Então, assim como, de repente, o céu está carregado, né? De repente vem uma massa quente e que se mistura na massa fria e carrega o céu e se forma uma tempestade, né? E de repente tem que descarregar num raio, num trovão, né? Nossos estados internos também podem ser carregados de estados emocionais que precisam ser canalizados para não ser descarregados de uma maneira violenta, ou pode ser canalizado de uma maneira criativa e favorável na dinâmica da vida. Então, é interessante vocês olharem mais lá no Livro dos Espíritos, quando, a partir exatamente da questão 907, sobre as emoções, sobre as paixões, tem várias questões lá interessantes que vocês podem aprofundar esse tema lá a partir da resposta do Kardec. E respondendo ao Santiago, sim, as emoções são anteriores, então, aos sentimentos. Primeiro, a gente tem sensações. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois, a gente tem emoções. Depois, a gente tem sentimentos. E no processo mais elaborado do sentimento está o amor, né? Então, tudo isso faz parte de um processo evolutivo, mas as emoções vão sempre estar lá como forças impulsionadoras da nossa vida e que permanece na nossa vida espiritual na condição da memória perispiritual, né? Da nossa natureza que está lá registrada no nosso íntimo, no nosso inconsciente e no nosso perispírito, né? Bem, então, só para ter essa ideia da diferença entre emoção e sentimento, a gente pode até fazer uma relação entre os vários tipos de afeto, né? A emoção, a paixão e o amor, que são, né? Então, na psicologia e nos estudos semióticos, né? No estudo da linguagem, eles são divididos em disposição, manifestação e modalização. Então, a emoção, a disposição dela é passageira. Ela vem, ela é uma descarga emocional, ela passa. A paixão já é durável. Tu pode ficar uma vida inteira apaixonado, né? Então, ela dura. Já o amor é durável ou permanente. Então, a disposição de cada uma delas é diferente. Enquanto manifestação também é diferente. A emoção, geralmente, ela é isolada, está ligada a um contexto, a um momento de uma excitabilidade maior assim, da pessoa, do ponto de vista afetivo. A paixão
ela é contínua ou episódica, e o amor é contínuo, enquanto manifestação. E a modalização, do que a gente está falando, do ponto de vista psicológico, quando a gente trabalha as emoções, a paixão, o amor. Então, as emoções trabalham a questão do poder. Tá? A paixão, a questão do querer. E o amor, a questão do saber. Então, o amor tem a ver com a sabedoria, com o saber, a paixão com o querer e a emoção com o poder. Até porque a emoção está muito ligada aos instintos de preservação da vida, e depois ele compõe emocionalmente muito na dinâmica do poder. Enquanto que o desejo, o querer na paixão, e o amor é no campo do saber. Tá? Só para poder diferenciar isso em termos de disposição, manifestação e modalização. Elga, quer falar alguma coisa? Sim, eu queria só comentar, se a gente olha para o nosso mundo, né, a gente pensa que a gente é muito mais emoção do que sentimento, né? A gente ainda tem uma jornada muito longa aí para trabalhar isso, para conseguir melhorar. Só queria confirmar se essa compreensão está certa. O Jung, num seminário que ele deu, que saiu num livrinho de Sentimentos de Sombra, né, o nome desse livrinho, ele fala que é fundamental para a humanidade, para o progresso da humanidade, trabalhar e desenvolver seus sentimentos e reconhecer, então, seus sentimentos. Mas ele diz que a grande maioria da humanidade nem sabe que tem sentimentos. Que dirá que sentimento move ele. Né? Então, realmente, a gente está muito ainda inconsciente e vivendo de maneira muito rudimentar esse universo de sentimentos. E se a gente quer fazer uma evolução espiritual, não só um progresso espiritual, porque o progresso é diferente da evolução, o progresso tem a ver com informação, com experiência, com cultura, mas não quer dizer necessariamente evolução espiritual. Se a gente quiser evoluir espiritualmente, a gente vai ter que realmente se ocupar com os sentimentos. Né? A Maria, quer colocar algo? Tá fechado o microfone, Maria. Alô? Eu tô sem bateria aqui. Espera, deixa eu ver se eu consigo. É o seguinte, Gelson, eu queria perguntar para você, a gente fala que o bebê, ele nasce já com 4 sensações ou emoções, que é a raiva, como que é? O nojo, a alegria e mais um que eu agora esqueci. Como é que você classificaria isso do bebê? É sensação ou emoção? Não, na verdade, assim, os estudos, eu não vou poder entrar muito nisso, porque daí a gente vai fugir muito. Mas os estudos das pesquisas do bebê pré-natal e perinatal, ou seja, no próprio útero da mãe, na época que eu estudava, porque agora faz tempo que eu não leio sobre isso, porque não é uma área que eu pesquise, o bebê já tinha 6 níveis de consciência, 6 tipos de consciência. Né? Então, realmente, mas não é só 4, né? O bebê sente medo, né? Ele sente alegria. Então, tem emoções, não é só sensação, são emoções. Quando a gente fala, porque a gente confunde sensação com emoção também. Eu tive uma sensação. Então, na nossa linguagem em português, por exemplo, emoção, sentimento e sensação é muito misturado, uma sensação é do plano sensório, né? E não das emoções. Então, o bebê tem várias emoções. Né? E se a gente poder pensar do ponto de vista espiritual, mesmo que inconscientemente, né, tem a questão da vibração da mãe, a vibração do ambiente, e ele percebe essas vibrações e reage a isso. Né? Agora, claro, essas emoções são muito ainda instintivas ou arquetípicas, básicas, né? Não são muito elaboradas, são num processo mais do espírito, que está ainda num processo inconsciente dele.
mas também tem, enquanto uma dinâmica que envolve esse instinto de preservação da vida. Então esse instinto está regendo também a vida da criança, né? Mas claro que, enquanto espírito, ele está tendo fantasias inconscientes em relação a todas as experiências básicas, da qual o instinto está regendo ainda o comportamento dele nesse primeiro momento da fase inicial de vida, né? Então, mas tem várias emoções que ele já está sentindo, né? Entre elas, a alegria, o medo, a raiva, a irritação, e assim vai. Então, claro, é difícil estudar isso, porque são processos muito elementares, mas, com certeza, a gente não pode esquecer que por trás de um bebê e de uma criança há um indivíduo, né? Há um espírito ali. Bem, vamos entrar no sentimento, então, senão a gente não vai poder falar nada sobre sentimento hoje, né? Para a gente poder avançar um pouquinho, né, gente? Então, no livro Triunfo Pessoal, a Joana vai dar um resumo bem legal sobre o sentimento, assim, vai falar, e ela vai dizer que o sentimento expressa a capacidade que nós, seres humanos, possuímos de compreender, de sentir e de compartilhar as emoções. Né? Então, o sentimento ele opera nesse campo da compreensão. Por isso que o sentimento é um tipo de sabedoria também. Né? Porque se a pessoa tem um sentimento refinado, né, ela consegue fazer uma percepção objetiva da realidade também. Né? Aquela pessoa está sofrendo. Pelo meu sentimento, eu percebo realidades que estão acontecendo com o outro. E consigo perceber de uma maneira clara, não apenas subjetiva, né? Porque eu consigo compreender aquela realidade. Né? Então enquanto processo, né? Como esse sentimento envolve tanto a compreensão como a percepção. Então, eu percebo a realidade pelo sentimento. Então, eu percebo, assimilo a realidade pelo sentimento e faço uma compreensão da realidade a partir desse sentimento. Né? Assim como eu posso também compartilhar as emoções, né? Que a gente diria são os afetos, que estão ligados ao sistema nervoso central e que respondem pela afetividade e pelo comportamento. E, de uma certa maneira, são nutridos pelas moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, formando vários biotipos, segundo a Joana de Ângeles, que dá os temperamentos com o seu estado emocional, porque o temperamento está muito ligado ao aspecto físico, biológico, enquanto que o caráter é ético-moral, é do espírito, o caráter é do espírito. E o temperamento está muito ligado também aos aspectos biológicos, tá, gente? Então, o sentimento vai operar em relação a todo esse campo aí, né? E por isso que, de uma maneira geral, essas coisas na prática se confundem, né? E aí a Joana de Ângeles, no próprio Triunfo Pessoal, ela vai citar um autor chamado Max Scheler, que é um estudioso do sentimento, e ela fala que esse autor ele relacionou a ideia de sentimento com a ideia de valor. Né? Então, isso é uma coisa importante. Então, quando a gente fala em valor, e isso é valor da experiência ou ética, a gente está falando também de sentimento. Tá? Então, de uma certa maneira, os sentimentos, a partir dessa noção de valor, eles vão orientar, né, as opções que o espírito tem em torno do significado e o valor que as coisas têm para mim. Então, as coisas têm valor, têm um significado a partir dessa experiência do sentimento. Né? Claro que, de alguma maneira, é como se esses valores fossem padrões já estabelecidos, sem um conteúdo, sem destituído de conteúdo.
né? Quando são reconhecidos, né, a gente dá um significado intelectual, mas o sentimento vai preencher esses conteúdos. E se esses sentimentos eles podem ser tanto ligado a sentimentos mais nobres, né, ligado a valores espirituais, éticos, como justiça, beleza, o amor, a própria ciência, a abnegação, né, o bem, tudo isso são coisas que a Jonas cita, né, ou inferiores, quando eles fazem acompanhar da natureza de sensações mais físicas, onde a gente fica preso a essas emoções mais básicas, preso na busca de um prazer sensual, ou na ambição da posse, o ciúme, ou a inveja. Daí ele está operando nesse nível de valores mais inferiores, segundo a benfeitora. Tá? Então, ela vai falar isso. Agora, é interessante que eu queria trazer para vocês que o Aulus, no livro Instruções Psicofônicas, ele traz uma imagem que eu acho muito rica de como o sentimento funciona, que ele compara a fotografia, né? Na época que a fotografia não era digital, não era com o celular ou máquina digital, era aquelas máquinas de filme, né? Então ele vai dizer que na fotografia a gente tem a imagem do negativo, né? Que é exatamente do filme, que é obtido na câmara escura. Quando a gente consegue obter o negativo, que é a imagem que fica no filme, a gente pode fazer várias fotografias daquele filme, né? A gente pode tirar várias cópias, reproduzir todas. Então, ele vai comparar que o pensamento é essa matriz que está lá impregnada no filme, né? E essa matriz a gente vai compor a intimidade, então, da nossa natureza íntima e vamos criar infinitas manifestações a partir da nossa individualidade, né? Então, a partir desse clichê, dessa imagem, desse elemento que fica que a gente produz enquanto pensamento no nosso mundo interno. Mas o que é interessante que o Aulus vai colocar que esse clichê, ou seja, para essa imagem, para esse pensamento tomar forma, ela depende da película sensível, né? do filme, que é o sentimento. Né? E a gente sabe que a película do filme é feita de prata. E a prata, na simbologia alquímica, tem a ver com sentimentos, como nos afeta. Né? A prata tem muito a ver com esse mundo lunar das emoções, do sentimento, toda a simbologia da prata, e tem uma correspondência simbólica entre a prata enquanto símbolo e a prata enquanto metal. Então, é como se essa película do filme, que é feita de prata, fosse o sentimento, a sensibilidade do sentimento que antecede qualquer elaboração de ordem mental. Então, o Aulus diz que todo o processo mental começa pelo sentimento, segundo ele. Então, ele vai dizer que o sentimento elevado vai gerar o pensamento elevado. E, consequentemente, o pensamento elevado vai garantir a elevação da existência, das ações, o comportamento. Já o sentimento inferior vai gerar pensamentos inferiores. Então, ele vai comentando nesse texto sobre sentimento, ele diz: sintamos bem para refletir bem, assegurando o bem na nossa estrada evolutiva, que somos convidados a percorrer. Né? Ele vai dizer isso. Então, e no final, num certo momento assim do texto, ele vai dizer que o pensamento é a causa da ação. Pensamento é a causa da ação. Mas o sentimento, diz ele, é o mode vibratio. Né? Esse pano de fundo que vibra, em que o pensamento
e a causa se formam, vai dizer o Wallace. Então, acho muito bonita essa imagem que me traz, revelando o quanto na base de todo o processo mental está o sentimento. Né? E aí a Joana de Ângeles vai justamente comentar sobre isso no livro Conflitos Existenciais. Ela vai dizer que um sentimento, então, vai enviar um impulso que procede do tronco cerebral ao cerebelo, e esse vai processar e vai enviar os músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação. Né? E assim, e isso, por consequente, gera o quê? A excitação emocional. Ativando o córtex e as circunvoluções no lobo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Então, a gente vê todo esse caminho do sentimento que gera impulsos, que manda esses impulsos para a rede de comunicação do corpo, que vai gerar emoções, e as emoções vão sendo transformadas daí em respostas comportamentais. Né? Então, a gente vê o quanto é interessante esse processo. Elga? É isso que eu fiquei pensando agora, porque a qualidade da emoção e do sentimento são muito diferentes, né? E justamente em termos de o neocórtex, ele seria muito mais relacionado ao sentimento, né? E a emoção seria muito mais, né, na parte mais inferior, né? Que seria no campo ali do cerebelo e das regiões mais antigas do cérebro, né? Tronco cerebral, etc. Assim, mas é interessante ver, então, que por trás de toda emoção, porque então a gente pode pensar a partir disso que a Joana está nos colocando, que a emoção, na verdade, é a resposta nossa diante de uma situação. Tá? Então, a gente pensa que a emoção é a causa, e a emoção é o comportamento final desse processo. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Digamos assim que eu senti uma raiva. Eu fiz uma resposta emocional de raiva frente a uma pessoa, né? Ou de medo. Então, esse medo ou essa raiva é um produto final de todo um processo interno que aconteceu. Tá, gente? Então, para a gente poder trabalhar as emoções, não adianta só querer controlar a raiva ou controlar o medo, porque esse medo, a minha vontade e o meu córtex, né, para poder se relacionar com isso, é muito difícil. Então, na verdade, como é que eu tenho que chegar ali? Eu posso querer impor um controle emocional pela minha vontade, eu posso me segurar, mas eu posso gerar com isso um problema psicossomático, até um câncer, né? Porque eu posso conter a emoção, mas não quer dizer que ela foi trabalhada, né? Eu posso gerar uma série de coisas que estão ali em jogo e que, de uma maneira, eu posso lidar, mas não quer dizer que eu solucionei isso, né? Então, de uma certa maneira, por trás de uma emoção sempre tem um sentimento, sempre tem uma fantasia por trás da emoção, e por trás da fantasia sempre tem um sentimento. Então, vamos pensar aqui, digamos que a gente estivesse todos na mesma sala física, né? E entrasse uma pessoa e tivesse um comportamento inadequado, né? Ele nos agredisse, nos humilhasse, falasse mal do espiritismo, nos chamasse de um monte de coisas negativas, porque a gente está ali estudando, né? Então, mesmo que a atitude dele seja negativa, cada um vai responder emocionalmente de uma maneira diferente. Pode ser que eu fiquei com medo da pessoa, fiquei com medo, achei ele agressivo, fiquei com medo, outro vai sentir raiva, outro vai ficar com pena. Então, cada um vai ter sua resposta emocional à mesma situação vivida.
E essa resposta emocional são, então, produto de um processo de elaboração interna, que está ligado a uma fantasia e um sentimento. Então, se a gente quer trabalhar as emoções, não basta reconhecer as emoções. É importante reconhecer a emoção, mas a gente tem que ir para o sentimento que está por trás disso. Porque essa emoção geralmente é uma defesa, num nível mais fisiológico, é uma resposta defensiva, ou adaptativa, ou uma reação, né? Como foi colocado aqui, que a Luísa colocou, que ela entende que as sensações aparecem como nosso corpo e são regis nosso corpo. E as emoções são respostas realmente automáticas, que têm a ver com esse processo neuroquímico, né? A partir do que a gente recebe de informação, seja pelo sentimento que interpreta, seja pelas sensações que entram pelo nosso corpo, né? Então, o sentimento, ela coloca aqui, são como qualificamos, né, essas experiências. E é verdade, por isso que o sentimento tem a ver com o valor, o sentimento tem a ver com uma forma de compreender. Então, se eu compreendo pelo meu sentimento que a pessoa está me atacando, então eu vou reagir a um ataque, né? Então, se eu tenho um sentimento de inferioridade, eu me senti humilhado, né? Então, eu fiz uma fantasia. O cara está me desqualificando, o cara está me diminuindo. Então, há uma fantasia que eu me vi pequenininho frente a ele, né? E aí tem um sentimento por trás dessa fantasia, que é o meu sentimento de inferioridade. Daí eu vou reagir com uma emoção que às vezes tem que compensar esse sentimento. Eu posso responder com mágoa ou com raiva, como fruto desse sentimento que está no meu inconsciente. Então, se eu não entender o que está por trás da emoção, fica mais difícil de eu poder operar e buscar um trabalho de transformação do meu mundo interno. Então, tudo isso está em jogo. Ana? E esse mecanismo mais complexo de formação das emoções é mais assim ligado ao ser humano, né? Porque no nível de animais não se processa dessa forma, né? O sentimento gerando, né? Seria mais os animais são seres sencientes. Daí a gente tem que entrar na questão da consciência. Os níveis, o que é consciência? O animal tem consciência, não tem consciência? Que tipo de consciência? Que é muito complexo também. Mas os animais têm emoções e têm um nível de consciência. Então, são mais sencientes. Eles sentem dor, eles sentem sensações agradáveis, desagradáveis, e têm consciência disso. Mas eles não têm ego, né? Não tem ego e não tem outros níveis, não tem consciência reflexiva. Não tem outros níveis de consciência, tá? Mas algum nível de consciência o animal tem, então ele também está ligado, também ele reage emocionalmente de maneira instintiva também, né? O animal, né, responde de maneira muito mais instintiva do que elaborada, né? Nós já podemos elaborar, mesmo que muitos de nós ainda se comportamos muito mais como animais do que como seres humanos, né? Mas a gente já tem essa capacidade de poder elaborar e poder realmente se relacionar num nível mais refinado, né? A partir justamente do nosso sentimento, da nossa reflexão, da nossa vontade, ou seja, do nosso livre-arbítrio e da nossa inteligência. Então, Joana de Anjos, continuando esse entendimento do sentimento nos conflitos existenciais, ela vai então dizer que é fácil de perceber que nós somos um ser humano, né, como um todo, um feixe de emoções, né? E essas emoções precisam ser trabalhadas, educadas, direcionadas, né? E parecerem forças que possam favorecer, empreender nessa caminhada evolutiva, tá? Aqui foi o que travou. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, já estou tranquilo. Então, na medida que a gente vai trabalhando essas emoções,
esse exercício é transformar as emoções em vivência. Então, o ser humano, o sentimento está no campo da vivência, né? Então, esse complexo de energia procede do espírito, que vai, então, expressar conforme o padrão evolutivo de cada um, produzindo também emoções superiores ou inquietantes, porque essas emoções vão, de alguma maneira, agir diretamente no nosso corpo físico, e gerando enfermidade, gerando saúde, gerando bem-estar, gerando mal-estar. Então, toda a questão da saúde depende muito também das nossas emoções, né? E dos sentimentos que estão por trás desse campo emocional. O André Luiz também tem uma ideia interessante no Evolução em Dois Mundos, que ele vai comparar o átomo à partícula do pensamento. Então, ele vai dizer que, assim como o átomo é uma força viva e poderosa dentro desse contexto material, é claro, né? Mas ele é passivo, né, diante da inteligência que o mobiliza para o bem e para o mal. Então, ele vai dizer a mesma coisa em relação à partícula do pensamento, que o pensamento é matéria. Então, a partícula do pensamento, embora sendo uma força viva e poderosa também, na composição do espírito, né, da força e da capa do espírito, ele diz que ele é igualmente passivo perante o sentimento, que lhe dá forma e natureza. Então, olha só que interessante, tá? A mesma ideia que o Aulus tem lá no Instruções Psicofônicas, que o sentimento dá forma e natureza para o pensamento, dando uma direção para o bem ou para o mal. E converte, diz o André Luiz, né, por acumulação, em fluidos, que a gente vai gravitar esse fluido de maneira que eles vão ter qualidade pelo nosso sentimento, podendo ser libertador, ácido, balsâmico, irritável, amargo, esgotante ou alimentício. Ele pode vivificar nossa alma, nosso ser, ou pode ser ou gerar enfermidade, mortífero. Então, conforme a força do sentimento, que vai, então, configurar, que vai tipificar o pensamento, né? Que o André vai chamar de raio da emoção, o raio do desejo, vai gerar essa força que opera na diferenciação tanto da massa, ou seja, do conteúdo, quanto do trajeto do pensamento, gerando um impacto e uma estrutura diferente, um impacto maior ou menor, né? que envolve, então, o processo todo que resulta daí no pensamento de cada um de nós, né? Ana? Gelson, eu ouvi dizer que duas doenças, existem mais, mas essas duas especificamente é o que eu ouvi dizer. A sensação de bexiga cheia, que a pessoa pensa o tempo inteiro que tem que ir no banheiro e que, na verdade, não tem nada. E a cândida recorrente também, que muitas vezes elas procedem, na verdade, do espírito, né? Então, acho que tem um pouco aí a ver também dessa coisa que você está falando, que vem a emoção e o sentimento que a gente tem, provoca algo no nosso corpo, né? Isso tem a ver? Todas as doenças, do ponto de vista da sua manifestação, têm sua origem no espírito. E todas as doenças são psicossomáticas também, né? Algumas são mais evidentes, né? Por exemplo, as doenças de pele, as doenças reumáticas e os tumores têm um caráter emocional mais evidente, né? Mas na verdade, todas as doenças têm uma dimensão emocional. Não tem como separar o corpo das emoções, né? Porque as emoções, a Joana vai trabalhar um pouquinho mais isso naquele livro que eu comentei para vocês antes, né? Que um pouquinho mais sobre isso, que realmente no livro Lições para a Felicidade,
que é essa relação do corpo com o espírito e as emoções determinando, assim também na série psicológica, em um momento ela vai falar sobre isso, né? O quanto todas as doenças são, na verdade, psicossomáticas. E a gente sabe que o sistema nervoso, a pele, ele se desenvolve junto com o sistema nervoso. É a mesma origem. Então, tem uma relação muito direta com a pele e com o sistema nervoso. E a pele é o órgão maior, o maior órgão do ser humano, como uma antena da gente. Então, realmente, essas questões todas estão muito interligadas. Okay. Angélica? Oi, eu tenho uma pergunta que eu fiquei pensativa quando você falou em relação às emoções e sentimentos em relação ao complexo de inferioridade. Então, eu me pergunto assim, como eu faço para descobrir qual é o sentimento que está por detrás da emoção, porque muitas vezes não nos é consciente de que essas nossas reações chama-se complexo de inferioridade, ou chama-se qualquer outra coisa, vamos supor, a minha tristeza pode estar relacionada a uma perda. Então, como eu faço para trabalhar, descobrir, através dos meus sentimentos e das emoções, o que é que está causando isso em mim, porque não é fácil identificar isso. Então, na verdade, é um grande exercício, né? Porque, por isso que a gente não pode ficar preso à situação, a gente tem que ver a situação como uma imagem, um espelho do espírito, né? Nessa proposta de autodescobrimento da Joana de Ângeles. Então, na medida que eu reconheço que algo em mim foi acionado a partir daquele fato, né? Daquela situação, e aquela situação despertou essa emoção, então eu tenho que ir para mim. Então, na medida que eu consigo contatar com a minha emoção, assumir que essa emoção é minha e não culpar o outro, e contatar com essa emoção, né? Eu começo daí eu posso me perguntar quem dentro de mim sente isso? Que estado é esse? Como é qual é a imagem dessa emoção? Para onde essa emoção me leva? Aí eu vou entrar nessas fantasias e, a partir disso, encontrar o sentimento. Então, é um exercício, né, de poder se relacionar com essas emoções e, aos poucos, ir fazendo esse caminho para a gente poder encontrar esse processo dessa resposta emocional. Então, se a gente parar e se perguntar, ou acolher a tua emoção, ou expressar a tua emoção de maneira adequada, numa pintura, ou deixar que ela venha numa imagem interna, e esperar ela estar ali, ficar prestando atenção, tudo isso são mecanismos que podem, aos pouquinhos, te levar a tomar consciência do que se passa dentro de ti e dos sentimentos que estão por trás daquela emoção. Então, esse é um caminho importante aí, né? Obrigada. E, de uma certa maneira, então, que o André Luiz comentando essa passagem, né? Que na medida que a gente deseja, tem uma aspiração, a gente sente. E pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura, diz o André Luiz, né? Por isso que ele tem uma frase que eu acho muito interessante: cuidado com o que deseja, porque isso pode realizar. Porque aquilo que a gente aspira, né, que move a nossa alma, né, acaba, então, a gente assimilando e o espírito, então, busca transmitir, receber a partir desse anseio, né? E a Joana de Ângeles, no Triunfo Pessoal, que ela vai dizer que, então, se pode medir o grau de adiantamento moral do indivíduo pelo sentimento de que se faz portador e que expressa no seu dia a dia. Então, o quanto o sentimento está ligado realmente à questão da ética e dos valores espirituais, né? Então, tudo isso faz parte, né? E a própria Meimei, no mesmo livro, Instruções Psicofônicas, ela também vai falar sobre essa relação do cérebro e com o coração, né? Que temos nos símbolos do cérebro o cérebro supermentalizado, ela diz isso, e o coração regenerador. E que o raciocínio
erguido a comunância da cultura, mas sem a compreensão da bondade, sem o entendimento fraterno, pode ser um espetáculo de grande grandeza, diz a Meimei, mas distante realmente do sentido maior da alma, poder ser esterilizante ou inútil. E a importância de se nutrir, né, de se enriquecer de sentimentos e trabalhar sentimentos para gerar, então, essa força de valor da alma, buscando a sublimação, a paz, ou seja, esse contato do coração com o cérebro. Vocês já ouviram falar no Instituto do Coração? Instituto Matemática do Coração, nos Estados Unidos, que faz pesquisas bem importantes e eles conseguem identificar no compasso do coração vibrações que falam de uma certa linguagem do coração, e o coração, para eles, é o centro do processo todo, e não o cérebro, e eles justificam isso a partir que o coração, quando o bombear o sangue, é consequência física, porque toda vez que o sangue passa pelo coração, ele dá uma paradinha e sente, percebe e joga a informação para o resto do corpo. Percebe, sente e joga para o corpo. Então, o bombear é uma forma de compreender, assimilar e passar informação, né? Então, isso é interessante. E esse Instituto do Coração, Geertruid, Matemática do Coração, é interessante entrar no site deles, que tem várias pesquisas ligadas a essa área do sentimento do coração, que vale a pena dar uma olhadinha. Até eles têm propostas práticas para trabalhar o sentimento e assim por diante, que é bem legal, né? Eu queria falar um pouquinho, então, também, sobre o desejo central do André Luiz, né? Que é importante, mas não vai dar tempo hoje. Então, semana que vem, a gente fala um pouquinho mais dos sentimentos, a gente está entrando no pensamento, e depois a gente entra no pensamento logo em seguida. Então, a gente finaliza no início do encontro, semana que vem, o sentimento, e já entra no pensamento. Só queria dizer para vocês, para a gente finalizar o encontro de hoje, que o sentimento não é uma representação mental. A representação mental é um conjunto desses elementos que envolve o pensamento, que forma ideias, onde o sentimento é parte do processo, mas ele não é representação mental, porque o sentimento é a experiência vivida. Então, quando a gente fala em sentimento, a gente está falando em relação. A lei de amor é uma lei de relação, o universo é relacional. Uma coisa precisa da outra, uma coisa está dependente da outra, o ecossistema, os planetas. Então, todos nós estamos interligados, conectados em algum nível. E o sentimento, então, ele opera, a gente fala em duas memórias, a memória semântica, que é a memória abstrata, conceitual, e a memória episódica. Você pode pesquisar sobre essas duas memórias, que é a memória que recupera o sentimento, o afeto, né? Porque o sentimento é realmente o campo da experiência vivida, do que acontece no aqui e no agora, né? Ou seja, então, o sentimento é a qualificação daquela experiência, daquele momento. Quando eu sinto, eu estou compreendendo e qualificando uma experiência. Então, na memória episódica, eu volto a me relacionar com aquele passado na medida que ele traz de novo uma história e traz as relações ligadas àquela experiência e evoca daí de novo sentimentos e emoções. Enquanto que a memória semântica, ela é abstrata, ela é conceitual, né? Então, são memórias diferentes, né? Porque o sentimento realmente é do campo da relação, que envolve uma experiência de totalidade, né? Então, essa totalidade do espírito é vivida pelo sentimento daquele momento, e, de certa maneira, né? E todo esse processo aí que envolve essa experiência
gera, então, essa interpretação, ou seja, um significado, e que, de uma maneira, como eu falei para vocês, faz uma interação com os processos eletroquímicos do corpo, com o cérebro, gerando, então, os nossos reações comportamentais e os nossos processos mentais que estão envolvidos nessa dinâmica toda, tá? Então, semana que vem, a gente termina sentimento falando um pouquinho da noção de ideia e de desejo central, né? E depois a gente começa a falar um pouquinho sobre o pensamento, certo? Alguém quer fazer a prece de encerramento, então? Eu posso fazer? Claro, por favor. Vamos agradecendo essa oportunidade que tivemos de estar juntos, de estarmos unidos em pensamento, em compreensão, em torno dessa ideia da evolução do nosso ser. Agradecemos a espiritualidade que nos beneficia com o seu conhecimento, com o seu carinho, nos fazendo almejar melhores ações, sentimentos em nós mesmos. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, porque através dele tudo isso se tornou possível. Agradecemos ao nosso Pai pelo seu eterno amor, por ter nos dado a vida, as encarnações, enfim, todo aprendizado. E pedimos que as reflexões de hoje se estendam, permaneçam conosco, para a nossa reflexão, para o nosso aprimoramento, na caminhada dos dias, das semanas, dos meses seguintes. E que cada um de nós esteja iluminado por esses pensamentos e que consiga desenvolvê-los para si. Muito obrigada, que assim seja. Muito bem, gente. Então, boa semana para todos. Obrigado. Até quarta que vem.